E aí, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num cenário que, à primeira vista, parece puro caos e destruição. Quando a gente olha para um incêndio florestal, a impressão inicial é de uma força da natureza totalmente indomável, né? Mas olha só, o que a gente vai descobrir aqui hoje é que por trás daquelas labaredas assustadoras existe uma matemática muito, mais muito precisa. É literalmente uma ciência rigorosa que pega todo esse caos aparente e transforma em dados reais e mensuráveis, dados que no fim das contas salvam vidas. Vamos entender como aquela teoria que parece ficar só nos livros se torna a principal ferramenta de sobrevivência de quem está lá, na linha de frente combatendo as chamas. Bom, para a gente já começar a visualizar isso, dá uma olhada nesse experimento feito em pastagens lá na Austrália. Ele prova de um jeito indiscutível que o fogo não é só uma força de destruição que sai correndo sem rumo. Olha como, em intervalos exatos de 20, 30 e 40 segundos, o avanço dessa linha de ignição é registrado perfeitamente. É uma força impressionante, claro, mas altamente mensurável e observável. E a lógica aqui é simples. Se a gente consegue medir, a gente consegue prever. E isso muda o jogo completamente na forma de encarar o fenômeno. Então, para organizar a nossa cabeça e o nosso raciocínio, a gente vai construir essa ideia passo a passo. Vamos começar entendendo o comportamento do fogo, depois passar para como a gente mede essa propagação, entender a força dessa intensidade toda, dar uma olhada nos danos que isso causa e, por fim, chegar nas estratégias práticas de combate humano. Então, começando pelo começo, vamos investigar o comportamento do fogo. Pensa no incêndio como se ele fosse, digamos, um suspeito extremamente perigoso que está solto, e a gente precisa rastrear e traçar o perfil dele. A base para isso está nessa definição aqui. O comportamento do fogo é basicamente a forma bem específica com que ele atua e interage com o ambiente ao redor dele. E o principal aqui é lembrar que a vida de quem está lá no combate e o próprio sucesso de apagar essas chamas dependem 100% de conseguir prever esse comportamento ainda na fase de planejamento tático. Ou seja, não é papo de sala de aula, sabe? É conhecimento vital que embasa literalmente toda a ação humana no terreno. E quais são as nossas pistas vitais nessa investigação? Bom, os especialistas ficam de olho em algumas variáveis que são absolutamente cruciais para tentar adivinhar o próximo passo do fogo. A gente está falando da velocidade de propagação, da intensidade do calor que está sendo liberado, da direção exata para onde essas chamas estão indo e, claro, do tamanho do comprimento dessas chamas. Acompanhar essas métricas na ponta do lápis é literalmente o que mantém as pessoas vivas. Sabe aquele ditado de que um detalhe muda tudo? Pois é, um pequeno desvio não calculado em qualquer um desses fatores vira a situação de cabeça para baixo num piscar de olhos. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Quão rápido esse nosso suspeito se move? É aí que entra a medição dessa propagação. Para responder isso, a taxa linear de propagação é a grande chave. Dá só uma olhada nessa equação desenvolvida por Rothermel lá nos anos 70. Ela é baseada na conservação de energia. Mas calma, a gente pode deixar a matemática pesada de lado agora. O que eu quero que a gente repare é o quão brilhante é o fato de que os cientistas conseguem usar pistas totalmente quantificáveis, coisas como o vento, a inclinação do terreno e até o peso do material combustível seco depositado no chão, para prever de forma matemática o caminho exato que o incêndio vai tomar. É literalmente a física sendo usada para domar a imprevisibilidade da natureza. Incrível, não é? E para tirar essa equação do papel e levar para a realidade palpável de quem está com a bota no chão, a comunidade científica dividiu essa velocidade de avanço linear em categorias. Vai de uma propagação considerada lenta, que é tipo menos de 0,033 metros por segundo, uma coisa bem rasteira, até um avanço que eles chamam de extremo e assustador, quando supera 1,166 metros por segundo. Pode não parecer muito falando assim, mas na floresta isso voa. Ter essa clareza de classificação bem definida é o que permite criar protocolos de resposta imediata sob medida para a urgência exata daquele momento. Bom, agora que a gente falou da velocidade em si, vamos mudar o foco para a força física bruta do negócio. Vamos entender a força dessa intensidade toda. Para ancorar muito bem essa ideia, tem essa frase clássica do George Byrom, de 1959, que diz que a intensidade é a taxa de energia ou calor liberado por unidade de tempo e por unidade de comprimento da frente de fogo. Traduzindo isso para a gente, um incêndio florestal, na sua essência, nada mais é do que uma liberação contínua e colossal de pura energia. Quando a gente passa a enxergar o fogo não como algo que só está queimando madeira, mas como uma verdadeira usina térmica completamente fora de controle, a nossa perspectiva tática e de risco muda da água para o vinho.
E o que é realmente fascinante de ver nessa fórmula de intensidade é como todas as peças do quebra-cabeça se encaixam e fazem sentido. Ela pega o poder calorífico, multiplica pelo peso do material combustível que está ali no chão disponível para queimar e junta com aquela mesma velocidade de propagação que a gente discutiu agora há pouco. Quando os especialistas cruzam todos esses dados, eles conseguem calcular a quantidade exata de calor que está fazendo pressão sobre um único metro ali da linha de fogo a cada segundo que passa. É literalmente a materialização do perigo na forma de uma equação matemática. E todo esse calor intenso e super calculado tem um preço biológico direto para o ambiente, o que nos leva aos danos e consequências da passagem do fogo. É aqui que a gente se depara com um fato meio surpreendente e, confesso, um pouco sinistro de se imaginar. Existe um conceito na área ambiental chamado altura de crestamento letal. Funciona assim. O calor gerado embaixo é tão extremo que ele cria colunas de gases muito quentes que sobem e danificam de forma irreversível as copas das árvores. E o detalhe é, isso seca a planta de forma letal sem que as chamas cheguem sequer a encostar nas folhas mais altas. É como se o ambiente ali em volta estivesse cozinhando antes mesmo de queimar de fato, reforçando muito essa natureza super agressiva da energia que é irradiada pelo fogo. Com todo esse cenário montado, a gente chega agora no ponto culminante da nossa análise de hoje. Como que essa teoria toda vira prática na hora do vamos ver? A resposta é: a matemática dita tática. O ponto crucial de entender aqui é que todas essas equações teóricas, as variáveis, as tabelas, nada disso serve só para enfeitar livro didático. Elas são exatamente as métricas que vão ser passadas no rádio para a equipe da linha de frente, dizendo para eles: pessoal, podem avançar com as ferramentas ou abandonem a posição, recuem agora mesmo. A sobrevivência humana sob essa extrema pressão ambiental e psicológica depende inteiramente de acertar essas contas. Presta atenção em como essa escalada de táticas acontece de forma super rigorosa de acordo com os números. Se a intensidade do fogo for menor que 80 quilocalorias por metro por segundo, o pessoal consegue ir lá para o combate direto, na cabeça do fogo, com as ferramentas manuais. Mas se a gente pular e cruzar a marca de 80 para 400, aí o equipamento pesado, tipo tratores e bombas d'água, passa a ser obrigatório. Ultrapassando 400, olha só, qualquer combate frontal de seres humanos já não faz mais efeito nenhum, perde a utilidade. E quando esse número chega no cenário extremo, batendo a marca de mais de 800, o ambiente fica tão violento e imprevisível que a única estratégia no manual é dar meia volta, sair dali o mais rápido possível e esperar que o clima ou a falta de combustível deem uma trégua. É a natureza que dita rigidamente até onde o ser humano pode ir. Fica então uma reflexão bem profunda para a gente encerrar esse nosso papo. Quando a precisão totalmente fria dos cálculos matemáticos bate de frente com a força mais caótica da natureza, a gente percebe o quanto o limite do impossível é desafiado pela ciência. Saber calcular cada variável do fogo não vai impedir a floresta de queimar, com certeza, mas muda totalmente o nosso papel na história. A gente deixa de ser mero alvo do caos e passa a ser estrategista, capaz de prever o futuro das chamas. Que esse nosso olhar mais estruturado de hoje sirva como um incentivo a mais para a gente continuar tentando compreender a maravilhosa e, às vezes, assustadora dinâmica do mundo natural. A gente se vê na próxima.